extra, né, em separado aqui, antes do encerramento. Nós vamos estar falando de transferências, aportes aos RPPS, né, no cálculo do limite de despesa com pessoal. Essa mudança é trazida pela Lei Complementar 178, e então tenho a honra de anunciar os nossos palestrantes, a professora Diana Vaz de Lima, ela que é profunda estudiosa do RPPS e também professora da UNB. Diana, por favor, peço uma salva de palmas. E também, para abrilhantar aqui os trabalhos, o Dr. Otônio Gonçalves Guimarães, também conhecido de todos nós aí das associações, ele que é contador, professor e atuou na Secretaria de Previdência, né, como fiscal fazendário. Tenha bondade. Bom, então passo a palavra para a Diana e vamos dar início aos nossos trabalhos. Obrigada, Regina. Eu vou tirar a mão. Não pode tirar, né? Pode. Bom dia a todos. Estou bem ansiosa para ter mais contadores nessa sala, né? Porque toda vez que a gente abre uma sessão para falar de contabilidade, é difícil, né, Otônio, a gente disputar esse espaço num congresso, né? E então é mais uma satisfação a convite aqui da APPREM para a gente poder discutir um pouco com vocês esses temas que nos afligem tanto aí, né? Rogério ali de Ribeirão, acompanhando a gente há muito tempo. Eu até estava, não sei se vocês estão no grupo de contadores de RPPS, eu estava até agora trocando mensagens lá no grupo, que é uma pena que não tenha transmissão ao vivo, porque eles estavam enlouquecidos, né, para ver essa discussão aqui. Eu até comentei com o Antônio que esse título aí é só uma entrada, tá, pessoal? A gente tinha que pautar um tema, mas, na verdade, a gente tem muita coisa acontecendo envolvendo a parte contábil. É só para eu ter ideia do perfil do público aqui, quem é contador de RPPS ou trabalha na contabilidade de RPPS, por favor? Olha, tem bastante gente que não é da contabilidade, mas imagino que esteja ali relacionado com a área, que o contador esteja sob a responsabilidade. Quem é superintendente de instituto aqui, por favor? Que bacana. Quem é conselheiro? Olha, mais conselheiros, que legal. Então, então a gente não vai falar muito contabilês, não, para não ficar muito confuso para quem não é, né, Regina? Porque quando a gente tem um grupo só de contadores, a gente pode brincar com alguns jargões, assim, começar a falar siglas e todo mundo entende, né? Então, com vocês, a gente vai procurar ter esse cuidado, né? Então, tem muita coisa para... Quem é da área de contabilidade já está percebendo isso, mas quem não é, para vocês entenderem, principalmente porque está sendo gravado, eu espero que esse vídeo se propague, se propague, se propague, se propague. A gente está vivendo uma crise normativa envolvendo a contabilidade de RPPS. Por que normativa? Porque está vindo normas definindo procedimentos, critérios de contabilidade que confrontam com o que nós entendemos, contadores, de fundamentos da contabilidade, e aí a gente está falando de teoria da contabilidade mesmo, contabilidade pública, e principalmente fundamentos envolvendo a área de previdência. Então, eu imagino que os conselheiros, principalmente, ficam bombardeados com tanta informação para tomar decisão, né? E muito dessa informação ela é muito técnica, numa linguagem que até os contadores que não são de RPPS, muitos deles não entendem, que é mais ou menos o que está acontecendo. Então, mesmo que neste grupo tenham auditores, contadores públicos fazendo as normas voltadas para a RPPS, muitas delas estão deslocadas do que a gente tem como ambiente dos fundamentos da RPPS.
Então, eu tenho uma trajetória longa aí com o Ottoni de discussão, e a gente escreveu um livro juntos, a gente trata disso juntos, e a cada congresso a gente tem, assim, um monte de temas que a gente poderia tratar. E um deles, mais recentemente, que provocou muita discussão, é esse que tem que haver o que entra ou o que não entra no limite de gastos de pessoal, no índice de despesas de pessoal, que é aquele limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa questão da gestão fiscal, ela nasce praticamente junto com a RPPS. Muitos institutos de previdência foram criados porque, na ocasião, a equipe, né, Ottoni, a equipe que fez a transição de governo para um prefeito que assumiu, para um governador que assumiu, chegou à conclusão de que ter RPPS baixava os custos de pessoal daquele ente federado. A gente era mais barato, né? E aí a gente vem convivendo com esse estigma ao longo dos anos. Então, isso virou manobras e manobras contábeis para a gente nunca fugir desse limite, ou para a gente sempre criar esse espaço, que eu chamo de espaço fiscal. Então, toda vez que esse ente federado está no limite das despesas, eles começam a olhar para o RPPS e, vem cá, o que dá para fazer aqui, né? E a gente vem jogando esse jogo errado durante muitos anos. Isso vem afetando a forma como os RPPS contabilizam, por exemplo, a carteira de investimentos, para vocês terem uma ideia. Onde chega isso? Então, por exemplo, eu tenho investimentos que vão ficar ali no mercado durante muitos anos. E aí, na contabilidade, a gente tem, não tem como eu não falar de alguns jargões, mas a gente tem mundos. Tem o mundo orçamentário, tem o mundo patrimonial e tem o mundo fiscal. Nós, contadores públicos, nós que fizemos uma faculdade, aprendemos na faculdade o mundo patrimonial, que é aquele que acompanha a evolução do patrimônio. Entrou um bem ou um direito, a gente entra com esse bem e direito no patrimônio. Entrou uma obrigação, mas a gente registra a obrigação. E é toda vez que precisa atualizar o valor desse bem, o valor desse direito, o valor dessa obrigação, isso dá reflexos no que a gente chama de apuração de resultado de exercício. E aí a gente fica acompanhando a evolução do patrimônio. Só que no setor público, além desse mundo patrimonial, eu tenho o mundo do orçamento. Ou seja, aquele conjunto de receitas e despesas que são planejadas para serem executadas no exercício, que são autorizadas, né, quanto eu espero arrecadar e o que eu tenho que pagar, que funciona numa lógica diferente. E no terceiro mundo eu tenho os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu tenho que observar nesse mundo patrimonial, nesse mundo orçamentário, para saber se eu estou enquadrado ou não. Quando a gente chega no RPPS, eu ainda tenho os fundamentos da atuária, das ciências envolvendo a previdência, né, das estatísticas, da carteira. Então, gente, realmente é muito complexo. É muito complexo. Então, quando a gente estuda muitos anos isso, a gente acha fácil, acha claro, e a gente não entende por que quem está fazendo a norma não considera todos esses aspectos. E agora, a grande novidade, para além do que a gente vai falar aqui, é que eu tenho que adotar um padrão internacional que eu não conheço direito, eu não sei o reflexo dele, mas que, por uma decisão que vem de um grupo de pessoas que não são especialistas em RPPS, eu tenho que adotar. Coloco num manual chamado MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E aí nós, contadores, que somos especializados no tema, ficamos ansiosos, pressionados pelos tribunais de contas, diga-se de passagem, que também não entendem do que é o ambiente do RPPS, e nos pressionam a adotar essas regras, que não deveriam ser aplicadas ao RPPS em razão desses fundamentos, e se você não adotar, você começa a levar multa, ressalva, é pressionado. Aí a gente vive um ambiente de legitimação, porque a norma que não deveria estar lá está,
a norma que não deveria ser cobrada é cobrada e a que não deveria ser adotada é adotada. E aí a gente cria esse ciclo vicioso que a gente não consegue sair. E aí, junto com isso, vem, olha, agora o tribunal vai considerar que determinado aporte entra no limite de gasto de pessoal, é considerado despesa de pessoal e entra no limite de gasto. Ah, mas esse não é. E aí gera, de novo, um outro ciclo vicioso, que fica todo mundo confuso. Então, por isso que eu falo, a gente está vivendo uma crise normativa. Então, a Regina, que é presidente de um instituto de previdência de grande porte, né, que é o de Ribeirão Preto, contadora de formação, formada em Direito também, enfim, ela como ninguém compreende todo esse ciclo. Pressionada como presidente de um instituto, entende da contabilidade, sabe que não está certo, mas como advogada ela sabe que está na lei, tem que fazer. Então fica esse monte de conflito. Então a gente precisa empoderar os profissionais que entendem do que está fazendo para dizer, se eu adotar essa norma, ela conflita com isso, eu não fecho o balanço adequado. Depois reclamam que a contabilidade não representa a realidade. Claro, as normas que a gente tem que fazer não deveriam ser essas. E aí a gente tem que fazer por uma questão de princípio da legalidade. Está na lei, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu sou multado, eu sou pressionado. E a gente não consegue romper esse ciclo. E aí eu vou lá na Bipem com o Otone, a gente fica fazendo live, a gente fica fazendo nota explicativa, a gente fica fazendo nota técnica, e aí, sabe, vira uma grande confusão na cabeça de vocês, porque de um lado, vocês estão no manual, que é o manual de adoção obrigatória, está na pauta de auditoria dos tribunais que auditam vocês, e tem esse pessoal fora da caixinha e que fala, olha, mas está tudo errado, né? E aí a gente fica assim meio angustiado, sem saber o que fazer. Então, esse assunto está sendo levado para a reunião do CONAPREV, que começa hoje, de uma norma que não deveria ter sido pautada na Câmara Técnica, que vai acontecer o mês que vem, que é a Câmara Técnica da CETECONF, que é onde essas normas vão ser, enfim, incluídas nesse manual. E pela qual eu estou passando, tem 3 meses que eu estou fazendo reuniões dizendo, não deveria, está errado. Aí eu tenho palestras que vêm da SPREV já falando da norma, como se ela fosse uma realidade incontestável. E aí a gente fica nesse jogo. Tudo bem, vai entrar no manual, vocês vão ter que fazer. Está na norma. Vai ser ponto de auditoria se não fizer. Mas qual é o reflexo disso? Né? Então a gente precisa abrir o jogo, abrir mais espaços para discutir. Ah, vai mudar a norma de previdência? Vamos ouvir os institutos, vamos ouvir as associações, vamos fazer reuniões, vamos discutir o impacto disso. Mas nada disso é feito, ela vem pronta. Ela é apresentada dentro da SPREV para legitimação. Sai da SPREV, depois de apresentada, e entra na Câmara como se tivesse sido criada na SPREV. E não foi, entendem? Então, eu fico assim, me desculpa o desabafo, mas eu fico um pouco angustiada, porque eu estou nisso, 2002 para cá, vai fazer 20 anos, né? E a gente evoluiu muito. O lado bom da história é que, em que pese todos esses confrontos, essas discussões, é que cada vez estamos mais especializados, né? Cada vez mais profissionalizados. Eu imagino que uma hora essas barreiras vão surgir naturalmente, como já acontece, por exemplo, no mundo dos investimentos, né? Então, o mercado acaba ditando as regras, nós temos comitês sofisticadíssimos, nós temos CPA 10, CPA 20, que preparam as pessoas, e toda vez que sai alguma norma que esse grupo de entendidos entende que está errada, ela não sai. Na contabilidade isso não acontece ainda. Na contabilidade a gente ainda não criou essa força, entendem? Né? Então a gente precisaria ter um grande comitê de contadores de regimes próprios para a gente começar a assegurar que essas normas não saiam. Agora, eu não sou anarquista, não vou pregar, talvez o Otone pregue aí, porque o Otone é meio anarquista, né?
Como contadora, eu fui contadora pública a vida toda. Como contadora, é inevitável. Está na norma, está na lei, tem que fazer. A lei está errada, então vamos mudar a lei. Enquanto isso, a gente sofre consequências, né? Nós temos caminhos como contadores, nós temos notas explicativas para dizer, olha, eu fiz conforme a norma tal, mas ela trouxe essas e essas consequências. E, na minha opinião, que estou assinando o balanço, estão equivocadas. A nota explicativa é aquele relatório que abre o conjunto das demonstrações contábeis, que já deveria estar sendo feito por nós. Nós estamos aprendendo isso, mas está no padrão internacional como esse conjunto de normas deve ser apresentados. Quando a gente pegar isso e se profissionalizar, que eu acho que é uma coisa até que os institutos de previdência têm que investir, é na formação dos contadores nessa questão de apresentação de relatórios, que a gente chama de apresentação de relatórios financeiros, né? Os padrões internacionais já definem aquelas aberturas, as notas explicativas, as informações qualitativas que devem acompanhar essas demonstrações, que a gente ainda não está fazendo bem. Mas, quando a gente começar a construir esse tipo de relatório e que nós, contadores, abrirmos o relatório com a apresentação e com as notas explicativas, vai ser nesse momento que a gente vai separar aí os especialistas dos operadores, né? Muitos de nós não vão ter essa oportunidade de aprender e de fazer isso com esse nível de qualidade, porque a capacitação não vai alcançar todo mundo. Mas aqueles que tiverem vão ter uma oportunidade de ouro na mão. Dizer, olha, a essência é essa, mas eu tenho que seguir a forma. E a forma está errada, mas está aqui porque é o que está na lei. Então, a gente vive esse ciclo e que, eu não sei se vocês têm a dimensão da compreensão disso, mas isso faz toda a diferença quando eu falo do patrimônio do RPPS, da evolução do patrimônio, né? Aquela informação que vai para o usuário, sabe? O segurado, que entende pouco de contabilidade, entende menos ainda dos relatórios lá que a gente publica, né? Porque além dos balanços públicos, a gente tem as demonstrações que a própria SPREV exige, né? Então, aqueles demonstrativos também que nós temos que elaborar, muitos de nós entendemos pouco. Muitos daqueles são terceirizados, né? Eles já vêm pronto da empresa que eu contrato para fazer a avaliação atuarial. E é esse jogo que a gente vai seguindo. Então, é muito importante que haja uma consciência do papel que vocês exercem, que nós exercemos como contadores. Porque, ao fim e ao cabo, quem assina com o CRC, com o registro profissional, somos nós. E aí, se você, claro, tiver do seu lado, eu fiz porque estava na norma, você não vai ter problema com isso, porque está na norma. Agora, se você fez sem saber as implicações e interpretar a norma diferente, você vai responder por isso. Então, por isso que capacitação é fundamental. As mudanças estão vindo numa velocidade que a gente não consegue acompanhar o efeito dela no dia a dia. Então, nós estamos correndo contra o tempo, o que é impossível, o tempo todo, né? Então, eu queria fazer essa abertura para dizer que, sim, a gente vai falar de uma coisa assim, que não deveria gerar dúvida, né? Mas aconteceu uma discussão, a gente estava fazendo uma live mais geral, falando o que entrava no limite, o que era conceito de despesa de pessoal, o que era limite do índice de despesa de pessoal. E no meio da live apareceu um contador de uma cidade do Rio Grande do Sul, dizendo que o Tribunal de Contas tinha mudado o modus operandi de tratar a amortização atuarial, que até então, isso no depoimento desse contador, não entrava nem como despesa de pessoal e nem no limite de índice de pessoal, o que está correto, mas que o tribunal tinha recortado essa parte na versão do relatório para 2021. E aí os contadores ficaram apavorados. Por quê? Porque se eu colocar esse recurso que vem lá da prefeitura, lá da Secretaria do Estado, para dentro do limite de pessoal, eu quebro o limite de pessoal da prefeitura. Porque o conceito não é de despesa de pessoal e eu vou acabar desestimulando que as
amortizações aconteçam. Que prefeito vai mandar esse recurso, né, de amortização de déficit, que é aquela dívida, né, passada, se o que ele mandar vai impactar no limite de despesa de pessoal que ele já não tem? Não vai mandar, né? E aí, só que aí depois o tribunal esclareceu que houve um mal-entendido, que na verdade ele estava interpretando a LC 178, que depois saiu uma nota técnica da SPREV, separando o que é despesa de pessoal, o que não é. E aí a gente fez uma nota técnica a pedido da CNM. E aí uma outra coisa que eu descobri é que no Rio Grande do Sul também tinha alguns procedimentos que já não tinham no resto do país. E, por exemplo, eles não contabilizavam o custo complementar. O aporte. Aquele aporte. Não, o aporte. O aporte complementar como despesa de pessoal. O aporte para a cobertura do déficit. Esse tinha que estar. Né? Então, assim, aí eles, como estava tudo junto no mesmo item do relatório, eles resolveram tirar o item, mas não por conta da amortização do déficit atuarial, mas por conta do custeio suplementar. Só que aí o que os contadores ficaram apavorados, porque de cara ficou confuso. Colocaram tudo como despesa de pessoal? Não. E aí a gente está desfazendo aos poucos esse equívoco. Vai ficar gravado, ó, o pessoal do tribunal, eu entendi que vocês não mudaram o entendimento de amortização do déficit atuarial, mas o do custeio suplementar, sim, que lá no Rio Grande do Sul começou a entrar no limite. E a LC 178, diga-se de passagem, ela está dando uma oportunidade para os entes federados que faziam, digamos, essa conta errada, ou orientada pelo seu próprio tribunal, um espaço de 10 anos para acomodar esses limites. Então, tem coisas aqui que vocês vão descobrir que a prefeitura não está colocando na conta do mundo fiscal dela, que deveria colocar. E isso vai impactar naturalmente o limite de pessoal. Aí o prefeito vai querer acabar com a RPPS, porque afinal de contas, olha, de novo, né? Mas eu teria aí um espaço de 10 anos para acomodar, que também não é razoável, digamos assim, dependendo de quanto você vai ter que colocar, 10 anos talvez não seja o suficiente, né? Mas, enfim, a gente está chamando a atenção aqui para essa responsabilidade fiscal, que sim, nós como entidade do setor público, a gente, como parte integrante, né, daquela estrutura de contas públicas, daquele ente federado, esses procedimentos impactam, sim, nos limites da contagem lá do índice. E a gente está separando o que entra e o que não entra, né? Bom, a LRF, ela dá o conceito, a gente viu antes, né? Ela dá o conceito de o que é despesa de pessoal, incluindo lá os aposentados e pensionistas, quaisquer espécies remuneratórias, mas ela dá o conceito de índice de despesa de pessoal. Então, uma coisa é ser considerada despesa pessoal, outra coisa é contar nesse bendito limite, né? Que é um percentual estabelecido ali, que o ente federado não pode passar do limite. E é esse, pessoal, que o prefeito está de olho, que o secretário de Fazenda está de olho. Porque se eles não atenderem, eles são enquadrados na lei, eles se tornam inelegíveis, eles têm que pagar multa. Então, assim, não é uma consciência de gestão, é uma imposição da lei. Ou ele cumpre, ou ele vai pagar por isso, ele vai ser responsabilizado por isso. E é natural que isso venha a repercutir no RPPS, porque ela faz parte da estrutura desse ente federado. Então, assim, o pagamento mas entra no limite? Não entra. Então, ele já fica tudo bem. Então, o que é conceito de despesa de pessoal e o que entra no limite. No final das contas, eles nem querem saber o que é conceito de pessoal, eles querem saber o que entra no limite. E aí a SPREV promoveu rapidamente uma nota muito interessante, acho que de 18 páginas, explicando os impactos da Lei Complementar 178 sobre essas transferências destinadas a promover o equilíbrio. Todos os contadores que estão aqui, e a sala está cheia, ainda bem, né, Regina? Que bom. Pessoal que está assistindo a gravação, imprima essa nota. Leia e vocês vão ficar surpresos como vocês vão entender.
porque a SPREV colocou um contador para ajudar na redação. Finalmente temos o Derli, que é contador de formação, que agora, 2 meses para cá, agora faz parte da equipe da SPREV. E aí ele ajudou na redação. Então, é uma nota que ela é bem palatável para nós contadores, tá? E ele explica o que não entra, o que não entra, o que entra, o que é despesa pessoal e que entra no limite do índice. O que é despesa de pessoal que não entra no limite. E o que não é despesa de pessoal e que também não entra no limite, que é o caso da amortização do déficit atuarial. Ele dá essa nota é muito bem feita, e eu já li algumas vezes, e a gente só destacou 2 pontos aqui. Mas, assim, eu não sei se o Otônio quer falar, a gente já entra na questão. O que você quer? Tá. Eu vou deixar o Otônio para fazer essa visão criticona, que ele entende de ponta a ponta, pode ajudar mais vocês. A gente voltou essa nota que a gente fez para a Confederação dos Municípios, foi para ser distribuída para os municípios. Mas também eu distribuí para todos os tribunais de contas. Por quê? Porque tem muito auditor que audita a conta dos RPPS que não entendem esses conceitos ainda. E fica difícil de nós dialogarmos com eles. Às vezes, você bater uma ressalva de uma auditoria. Olha, então, assim, a gente explicou o básico, isso aí todo mundo aqui já passou dessa fase há muito tempo, mas a gente achou importante explicar que esse déficit financeiro, ele tem a ver com suficiência do fluxo de caixa no exercício, no mês e no ano. Você tem ou não tem dinheiro para pagar o benefício? Se você não tem, você tem déficit financeiro. Só que, olha só, a gente tem esse conceito de déficit financeiro ou superávit financeiro aparecendo no balanço financeiro, que é uma demonstração da Lei 4.320, que não é o conceito atuarial. A gente tem esse conceito de déficit financeiro na demonstração dos fluxos de caixa, que é um balanço, faz parte, aliás, do MCASP, no conjunto dos novos balanços. E aí as pessoas começam a misturar. Por quê? Porque tem a portaria 403 que diz que tem que ter equilíbrio financeiro. Isso quer dizer que eu posso pegar o dinheiro... Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que trabalha dentro de um gabinete de conselheiro, dizendo que a discussão que estava tendo no gabinete do conselheiro, que estava votando contas de RPPS, era que o ganho da carteira resgatada, ele já poderia ser automaticamente utilizado para ajudar no equilíbrio financeiro ali, porque ele entendia que essa receita, depois eu vou te mostrar o WhatsApp, essa receita que estava sendo ali resgatada, ela tinha que ser contada para saber se você tinha déficit financeiro ou não. Então, ele não estava considerando que a gente tem que olhar a previdência no médio e longo prazo. Eu reaplico esse dinheiro da carteira porque o objetivo é capitalizar para pagar no longo prazo. Se ele começa a consumir agora o que ele está ganhando, na hora que ele precisar, que a curva de arrecadação cair acentuadamente, que vai acontecer, ele não vai ter dinheiro para pagar os benefícios. Então, assim, tem apesar de ser um conceito simples, tem muita coisa concorrendo, porque uma coisa é o conceito orçamentário, outra coisa é o conceito contábil. O conceito atuarial, aliás, além de ter o conceito fiscal, orçamentário e patrimonial, nós aqui de RPPS temos o conceito de previdência, do ambiente de previdência. Então, na verdade, nós acabamos ficando com 4 mundos. O contador público já fica confuso com 3. Nós temos 4 aqui. Então, é isso. A gente quis marcar bem que, se você não tem um fluxo de caixa para pagar o benefício todo mês, ao longo desse exercício, você tem déficit financeiro. E qualquer recurso que entrar, que for usado, saiu da Prefeitura, saiu da Secretaria de Estado, e for usado para pagar esse déficit financeiro, essa insolvência de caixa, que é o termo que a gente usa, ele entra como conceito de despesa de pessoal e ele entra no limite de despesa de pessoal. Só que aí começou a acontecer algumas coisas que um fenômeno que os tribunais começaram a capturar. A Prefeitura, olha o nível de discussão. Sabe por que a gente está preocupado com isso? Porque a Prefeitura não paga patronal,
aí parcela, aí não paga o parcelamento. E aí depois isso tudo vira amortização de déficit atuarial, aí ela manda a transferência. Por quê? Para fugir do limite de gasto de pessoal. Porque, eu vou mandar na rubrica de amortização de déficit, porque a amortização de déficit não entra no limite. Era isso que o Tribunal do Rio Grande do Sul queria cortar. Só que tem uma portaria 746 que fala que esse dinheiro que entra como amortização de déficit tem que ficar 5 anos sendo capitalizado, justamente para não ficar manobrando isso do ponto de vista fiscal. Não sei se vocês conseguiram capturar, mas acaba sendo uma técnica, né, uma técnica no sentido de que eu vou mandar com uma rubrica, mas não adianta mandar com aquela rubrica. Se você mandou com a rubrica e usou para pagar a folha naquele ano, ele vai contar como despesa de pessoal e no limite, independentemente da rubrica, porque o tribunal vai mandar reclassificar. E às vezes o tribunal demora a fazer isso, aí você fica 2, 3 anos fazendo errado, e aí quando você vai ver, você tem um problemão para resolver. Então esses conceitos eles precisam ser muito claros, didaticamente claros, para vocês, quando perceberem isso acontecendo, vai falar, olha, não adianta você mandar nessa rubrica, porque esse dinheiro está entrando para pagar a folha. E aí, eu vou reclassificar aqui. Se você, na prefeitura, na Secretaria da Fazenda, mandar com essa rubrica, os balanços não vão ser consolidados no final do ano. Porque quando eu receber aqui, eu vou receber na rubrica certa. E aí não vai ter aquele espelho da informação que tem que ter. Se ele mandou com uma amortização, a gente recebe como amortização. Se ele mandou com uma aporte, a gente recebe como aporte, né? Mas se ele mandou errado, com uma rubrica errada, não quer dizer que você vai esquentar o erro. Porque você sabe que o destino, aquela finalidade, aquela fonte de recurso, você já sabe para que vai usar. Ela não vai ficar capitalizada, então não faz sentido ela ser reconhecida como amortização e depois tirada, porque além de não contar no limite, o valor que você paga com essa rubrica, você ainda deduz do limite. Gente, isso é um problema tão grande, porque você, além de estar fazendo contabilização errada, você está manipulando informação. É o que nós... E assim, você vai ter que justificar muito bem justificado, agora eu vou falar contabilês, que o que você fez foi um erro, não foi uma fraude. Porque isso caracteriza fraude, né? Você está fraudando. Então, assim... Quando as pessoas percebem os fundamentos da contabilidade, elas têm que separar o que é fraude de erro. 99% é erro mesmo. Você fez, não sabia que estava fazendo errado. Agora, a partir do momento que a legislação é clara, você sabe que está fazendo errado. Se isso for capturado, você vai ser denunciado no conselho, você pode perder o registro, a Secretaria de Previdência vai alcançar o RPPS, você vai ter problemas com o Tribunal de Contas, vai pagar multa. Por quê? Porque o tribunal vai olhar, vai me convencer que você não sabia? Era um erro? Não, não é um erro, isso é uma fraude. Então, a gente tem, assim, de coisas pequenas pode se transformar num problema da vida de vocês, entendem? A vida, né? Toda essa dedicação, esse tempo, esse ganha-pão. E assim, eu vou desistir de RPPS. Não, isso faz parte da vida de um contador. Se você for contador na prefeitura é a mesma coisa, se você for contador de uma empresa é a mesma coisa. A gente tem lá todas as auditorias para nos ajudar, os controles para nos ajudar a não sair desse caminho. E é muito, muito sutil às vezes, porque às vezes você sai sem saber que você está errando e acaba passando a imagem de fraude e não de erro, né? Eu acho que se eu deixar aqui, eu vou falar sozinha. Eu vou só dar o conceito de déficit atuarial e você entra, tá, Otônio? No caso do déficit atuarial, o Otônio entende muito mais, ele pode explicar isso muito mais, mas a gente colocou o conceito que está, digamos assim, já é pacífico, né, entre os profissionais, entre os teóricos. Ele difere do financeiro porque ele não olha fluxo de caixa. Aliás, ele olha, é como se fosse um fluxo de caixa projetado no médio e longo prazo. Você tem dinheiro para pagar hoje, mas não tem dinheiro para pagar daqui a 5 anos, nem a 10, nem a 20, como a maioria não tem mesmo.
E não é só o nosso RPPS, INSS não tem, França não tem, Canadá não tem, Alemanha não tem, Estados Unidos não tem. Déficit atuarial é inerente à Previdência, porque as pessoas continuam vivendo. Se todas morressem, não ia ter déficit atuarial, mas elas continuam vivendo, né? E aí muda o conceito. Se o dinheiro que entra é para preservar esse fluxo de caixa ao longo do tempo e, de acordo com a portaria 746, fica capitalizado, ele entra, mas você nem conta ele, você tem aí o que a gente chama de amortização de déficit atuarial. E lá na frente, quando você usar, então ele não entra no conceito de despesa de pessoal, ele não entra no limite, ele está entrando para promover o equilíbrio. E, além do mais, ele é considerado um recurso próprio. Isso quer dizer que, quando você for pagar os benefícios com essa carteira capitalizada, lá na frente, você vai lá no limite de despesa de pessoal e ainda tira do limite. Ah, eu paguei pessoal com recurso próprio. Então, é por isso que a gente tem que ter esses conceitos muito bem colocados. Eu vou passar para o Tony e aí a gente vai ficar fazendo esse bate-bola, tá bom? Vai. Bem, bom dia. Eu acho que eu falei alto demais, né? Encheu a sala. Mas é o meu jeito de falar mesmo. Gente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Segundo, aqui eu já fiz o meu papel. Nós temos aqui em torno de 70 participantes, dá 17,5% do Congresso está presente nessa sala. Já fiz a contabilidade, falta alguém fazer a auditoria. Tá bom. Então, na verdade, Ana já colocou todas as questões, eu queria apenas enfatizar alguns aspectos dentro desse contexto todo que ela coloca, que eu acho relevante, porque, afinal de contas, nós estamos falando de regime próprio. E regime próprio é muito próprio em várias questões da gestão. E eu tenho sido, ultimamente, não pelo fato de ter saído da secretaria já há 5 anos, mas sempre, enquanto lá também, eu tinha essa visão de que nós, quando eu falo nós, que está envolvido no processo da Previdência Social, e no caso específico vocês, né, como agentes de gestão, precisamos sermos mais gestores e menos cumpridores de tarefa, menos preenchedores de formulários, de planilhas, de sistemas e por aí afora. Hoje o que está se percebendo é que grande parte do trabalho, da energia que vocês estão fazendo é voltada basicamente para fazer o papel do órgão fiscalizador, de tabular os dados, se for o caso, enfim, como for. Então, acho que isso nós estamos num congresso, e acho que um congresso é exatamente o momento da gente parar um pouquinho e fazer reflexões em cima daquilo que a gente está fazendo. É ser aquela criança de 7 anos, que tudo que que o pai e a mãe vai ensinar para ele, a primeira coisa que ele pergunta, por quê? Por que você está me dizendo para fazer isso? E nós não estamos perguntando por que estão mandando fazer as coisas. A gente sai simplesmente correndo, querendo fazer, cumprir. Tudo bem que eu sei que no direito administrativo, o servidor público, ele tem que fazer aquilo que a dona norma manda, mas tem limites. Então, acho que são questões que a gente tem muito que atentar para isso, e principalmente na contabilidade. Contabilidade, a gente sabe disso, o processo é como você manobrar aquele caminhão carregado lá de antigamente que não tinha volante hidráulico, né? Você faz todo um esforço e ele vai fazer a curva lá longe até chegar num ponto, quer dizer, demora, o efeito não é tão imediato. E aí é o profissional de contabilidade que está dentro desse contexto. Eu coloco tudo isso para dizer também o seguinte: o regime próprio de Previdência Social, ele, embora não seja visto, na maioria dos casos, dentro dos próprios municípios, dos entes públicos, com a dimensão e da importância que ele tem. Porque se vocês podem pegá-lo nos seus municípios,
no mínimo 30% das responsabilidades do município é com previdência social. Então, é uma conta pesada e é despesa obrigatória, não tem choro e nem vela, vai ter que pagar. E nós estamos num processo hoje que, se a gente não abrir os olhos, se é isso que a gente defende, que é um processo de sufocamento dos regimes próprios. Daqui a pouco não vai ter mais justificativa de ter regime próprio. Tanto política e ideologicamente, quanto do ponto de vista econômico-financeiro. Tem muita gente que está de olho nisso, são milhões, bilhões, trilhões de dinheiro que está no meio aí, o mercado está louco. Quando temos aqui patrocinadores ouros, bronze e prata, ouro, prata e bronze, isso acontece por quê? Porque tem alguns bilhões de dinheiros aí na brincadeira. E precisaria ser muito mais. Esse dinheiro que tem hoje representa, no máximo, 3,5% da necessidade do dinheiro que teria. Então, é muita coisa. Mas, fora isso, eu gostaria de dizer o seguinte: a grande questão da contabilidade em relação às despesas com o pessoal não é na contabilidade, está nas decisões tomadas pelos gestores. Porque a contabilidade, gente, nós somos contadores e sabemos fazer o registro contábil dos atos e fatos da gestão. Pode colocar lá na norma para contabilizar a avaliação atuarial por método PUC, por método IEM, por método qualquer um que seja, para a contabilidade não muda nada. Vai ser sempre na visão do que impacta no patrimônio da entidade. Então, a questão de método de contabilidade, de cálculo do compromisso previdenciário, porque a avaliação atuarial calcula o compromisso. Provisão matemática representa o compromisso do RPPS. Independe, isso é coisa de técnica de atuário. Agora, algumas coisas que a gente está vendo aí, a sinalização que vem acontecer, como está lá na minuta de alteração lá do MCASP, na verdade está quase que sugerindo, quase que indicando contadores, gestores, RPPS, façam contabilidade criativa. É empurrar com a barriga, lá para não sei quando, os compromissos, a necessidade de financiar os compromissos do plano de previdência. Tá? Então, acho que essas reflexões a gente tem que fazer e levar isso adiante a discussão. Até porque, especificamente, quando veio aqui a Lei Complementar 178, na verdade, ela não trouxe nenhuma novidade do que já era. Ela apenas trouxe para a lei as interpretações que já eram dadas. Por isso que levou o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, os tribunais de contas, que já antes já vinha adotando um procedimento em relação à despesa pessoal, especificamente na transferência para a cobertura da insuficiência financeira, que aqui no Estado de São Paulo, vocês podem ver, tem uma não sei se é resolução, uma decisão da UDESP, não sei o que é, um comunicado dizendo que antes vocês poderiam não incluir a transferência na despesa, no limite da despesa pessoal. E o Estado de São Paulo, a partir de determinada data, ele diz assim: a cada ano você vai acrescentar 10%, não é isso, Regina? Do valor no limite de despesa pessoal, até atingir. Minas Gerais adotou, isso foi em 2018 para 2019, no final de 2018 ela mandou um comunicado, enfim, um documento lá do tribunal, dizendo, olha, a partir do exercício seguinte, todas as transferências de insuficiência financeira vai ser contabilizado no limite. Estado do Rio Grande do Sul, por uma conveniência do Tribunal de Contas, porque ele estouraria o limite, ele sempre dizia que transferência financeira para a cobertura da insuficiência não computava no limite da despesa. Aí, quando veio, e assim, o que assustou os contadores lá do Estado do Rio Grande do Sul foi exatamente isso. Aí, quando veio, que era uma interpretação, e os tribunais de contas exercem essa independência na interpretação das normas, o Tribunal de Contas, quando veio para a lei, então o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, opa, está na lei RF agora, então agora eu vou ter que cumprir. Aí alterou
aquele documento que ele tinha, retirou o capítulo que tratava disso e todo mundo tomou um susto danado, porque, claro, ia estourar o limite de todo mundo. E vai mesmo. Mas o que estava errado não é o que ele retirou, o que estava errado é o que ele tinha posto, né? Então, são essas questões que a gente vai acompanhando e a gente ter essas percepções. Ou seja, muita coisa que serve para o Estado de São Paulo em relação à despesa pessoal, ao limite, não serve para Goiás, não serve para o Rio Grande do Sul, não serve para o Distrito Federal ou para outro lugar. Então, essa é uma questão que é muito peculiar, né? E mais, como eu falei, o que vai implicar nesses limites, hoje, e acho que isso a lei ela trouxe foi bom porque ela trouxe uma relativa segurança para que se tomar decisões, a questão não está na contabilidade, como eu falei. Ela está no momento de tomar a decisão de como eu vou financiar o déficit atuarial. Para algum município, aí vocês vão e contratam atuário. Tem algum atuário aqui? Não, acho que não, né? Opa, presente. Valeu. Vou falar mal do atuário, brincadeira. Normalmente vocês às vezes têm um atuário, não. Eu recomendo que se faça alíquota suplementar sempre. Porque isso, porque aquilo outro. Não é assim, gente. E os atuários sabem disso, eu estou brincando, né? Por quê? Porque para algum município pode ser a melhor solução, para outro não. Por quê? Porque os limites eles são diferenciados. Então, para aquele município que tem recursos capitalizados, se a gente pegar aqui, por exemplo, São José dos Campos, que tem lá um rolo de dinheiro, né, como falar no Goiás, possivelmente, se ele tem um déficit atuarial, vai permitir com muita tranquilidade que ele cria a solução do déficit atuarial dele por aportes financeiros, chamados aportes periódicos, né, que a Secretaria chama. Por quê? Porque para não implicar na despesa pessoal, ele tem que ele tem que aplicar esse recurso por pelo menos 5 anos, então ele vai verificar o fluxo financeiro dele, que é o que a Diana bem falou aqui, né, o fluxo de caixa. Durante 5 anos eu tenho dinheiro, mesmo que eu tenha que tirar um pouco da minha aplicação. Então eu posso fazer a gestão do meu déficit, da minha despesa pessoal, com o aporte para a cobertura do déficit, que hoje está garantido pela legislação, que, aliás, está na nota da Secretaria de Previdência, que eu não entendi muito bem porque saiu da Previdência, que é uma norma fiscal, não está no âmbito da Secretaria. Mas, enfim, saiu. Os tribunais de contas não estão submetidos àquilo, é uma interpretação, né? Embora que esteja muito bem tecnicamente, está bem explicadinha, mas também tem que ter essas exceções. Agora, vamos imaginar um outro município que já está no vermelho, que já está com déficit financeiro, quer dizer, já tem insuficiência, está com problema de fluxo de caixa, e que também tem déficit atuarial, lá para regularizar o critério do equilíbrio financeiro atuarial, para esse município, possivelmente ou certamente não é recomendável fazer por amortização, por aporte. Por quê? Porque eu tenho que capitalizar 5 anos. Como é que eu vou capitalizar 5 anos se eu não tenho dinheiro? Ou eu vou capitalizar e continuar fazendo a transferência por 5 anos, quer dizer, eu vou onerar mais o caixa do Tesouro. Então, nesse caso, o que seria melhor? Eu fazer por alíquota suplementar. Por quê? Quando eu pago, é encargo da folha, é despesa com pessoal e está contabilizado no limite. Quando o ente transfere, né, faz a transferência. Elemento de despesa 13. No caso, então, nessa situação, seria vantajoso fazer por alíquota suplementar. Porque ele vai onerar no pagamento, mas como ele vai usar o dinheiro imediato, ele vai deduzir do limite. Alguns tribunais de contas, não é o caso de São Paulo, têm dado interpretações próprias para isso. Por exemplo, o Tribunal do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, olha, tudo que é pré-equacionamento do déficit não pode entrar no fluxo de caixa presente. Tem que ser lá. Agora, eu tenho uma interpretação diferente. Por quê? Porque se é déficit, é o passado que não foi, né, que não foi financiado adequadamente. Então, eu estou pagando aquele dinheiro para pagar os benefícios concedidos agora. Então, na verdade, deveria ser o contrário.
eu poder usar o dinheiro da alíquota suplementar imediato e levar para a capitalização a normal, que é dos servidores ativos daquilo que está presente. Enfim, mas veja que tem cada um tem as suas visões. Então, mas o mais importante a gente entender é aquilo que a Diana explicou bem, o que é despesa com o pessoal e o que é limite de despesa com o pessoal. Porque o que é despesa com o pessoal é tudo, na verdade, que vai para... Né? Agora, o que é computado ou não. E isso, gente, é fazer gestão previdenciária, gestão atuarial. E as normas, normalmente, elas são construídas de forma a induzi-los a participar desses processos de tomada de decisão. E, muitas vezes, não são, né, participativos. Às vezes, a gente comete alguns equívocos, até na formação dos nossos conselhos, colocando nos conselhos apenas servidores. Não que não seja... Né, por quê? Porque os servidores não têm competência administrativa para tomar decisão. Então, dentro dos conselhos devem estar o responsável. O ente federativo tem que estar lá dentro, porque ele não tem que receber a informação, ele tem que tomar a decisão. E o Conselho de Administração é o órgão deliberativo máximo. Então, dali teria que sair as decisões já do ente federativo, não a decisão do RPPS. Mas, enfim, são modelos que acho que a gente tem que ir pensando e discutindo isso ao longo do tempo. E a questão fundamental que a gente está falando é exatamente a questão do déficit do limite pessoal, que não é gestão do RPPS, não é responsabilidade do RPPS. A responsabilidade de observância do limite é lá no ente federativo. Daí vem, inclusive, essa outra questão que está posta aí, Diana não tocou, mas já falamos em outras lives, e ela já falou em vários eventos, a questão do tal do Sistema Único de Contabilidade, né? O que é isso? Né? Do CEAFIC. Essa é uma conversa boa e vai longe, não tem muito resultado bom, não. Uma das questões da ideia disso aí é para que tudo aconteça no mesmo ambiente. A interpretação do que é sistema único, aí que é outra pedreira aí a ser resolvida, que eu acho que tem muito equívoco nas colocações. Enfim, né? Mas é isso, gente, que eu acho que esse é assunto que a gente discute uma semana. Eu estou vindo, ontem mesmo eu cheguei, aliás, já cheguei hoje aqui, já era de madrugada quase, eu estava na cidade lá do Rio de Janeiro, desde segunda-feira, dando um curso de contabilidade, não de contabilidade, mas de gestão e com foco na contabilidade, de 20 horas. Em 20 horas, nós discutimos integralmente as 20 horas e não conseguimos explorar tudo. Ou seja, é muita coisa a ser enfatizada, porque a contabilidade ela acaba permeando todas as outras questões da gestão. E aqui, nesse tempo, realmente é impossível aprofundar em alguma coisa. Mas o importante também é a gente entender que, dentro desse contexto, o regime próprio de previdência social, ele tem a relevância. E, infelizmente, nós contadores, e vocês podem referendar isso que eu estou dizendo, fora em algumas situações, como Ribeirão Preto, que a presidente também é contadora, não a contadora do Instituto, mas também é contadora, normalmente os contadores nunca são lembrados para participar das reuniões onde as decisões são tomadas, né? Eu costumo brincar que o contador, embora que ele já tenha esse nome, que ele conta, não apenas registra, contabiliza, mas conta os fatos, ele sabe da notícia da econômica, financeira, fiscal, atuarial, enfim, do ente federativo, ele nunca é chamado para manifestar. Ele só é chamado para manifestar quando vem lá multa ou notificação do Tribunal de Contas para o prefeito ou para o gestor. Isso é culpa do contador. Vem cá, faz a defesa aí. A minha defesa, você contador faz. Ou, quando vem lá, como estava lá no Rio, o pessoal gosta muito de falar, né? Deu M, todo mundo sabe, deu M, né? Deu ruim.
Aí chama o contador para ir lá depor na Polícia Federal, no Ministério Público, e ele vai lá e conta a verdade e ainda politicamente é punido porque falou a verdade. Então, o contador ele tem uma responsabilidade e atuação muito grande dentro da gestão e nem sempre a ele é dado essa importância para a tomada de decisão. Mas é sempre o culpado, como o estagiário. Né? Isso é coisa do estagiário. Isso é coisa do contador. Tá, gente? Então, especificamente nessa questão da despesa pessoal, ela é muito relevante. Por quê? Porque o registro inadequado para fins de despesa pessoal pode afetar, e muitas vezes afeta, até o interesse dos servidores. Por quê? Se eu estou estourado lá no limite, eu não posso dar reajuste salarial, eu não posso abrir concurso. Vamos ver agora a proibição da 173, né? da limitação de concurso, tudo foi por conta dessas questões. A pandemia, na verdade, foi um pretexto. Né? Então, a tomada de decisão de um modelo de financiamento do déficit atuarial tem implicações para todo mundo, não é apenas para o Tesouro. Deixa eu aproveitar desculpa, mas é porque eu lembrei de uma situação. Essa semana a gente estava discutindo a estrutura do que entra no limite de pessoal. E o Heriberto, que assumiu a Subsecretaria de Contabilidade, que, aliás, foi um ganho ele foi voltar. ótimo, porque ele foi contador da União, enfim, ele é um contador prático também, né? Ele chamou a atenção que o quadro de apuração de limite de despesa de pessoal, uma coisa que a maioria dos contadores não tinha observado, está considerando que, assim, o que aconteceu com a pandemia? Veio a discussão de flexibilizar durante um período o pagamento da patronal. Lembram que essa patronal deu um monte de discussão, que poderia... suspenderam. Depois, quem não conseguisse pagar tinha que parcelar. Eu fui contra, nós fomos contra, porque a gente insistiu que essa despesa tinha que ser empenhada. Por quê? Porque município, 70%, 80% da folha é saúde e educação. Então, se eu flexibilizo, eu não cumpro o limite de pessoal, né? E eu tenho que cumprir 15% na saúde e 25% na educação. Eu tenho que cumprir os limites de educação e saúde. Se eu tiro a despesa patronal, eu não consigo cumprir esses limites. Na saúde eu ia cumprir, porque a pandemia eu estou gastando muito com saúde, mas na educação não. Nem Fundeb. E aí a gente brigou, deu uma confusão. O tribunal lá da Paraíba exigiu que não suspendesse, que mesmo que suspendesse o pagamento, continuasse a ser empenhada. E a bronca que a gente estava era essa: se eu não empenhar, não entra no limite de gasto com saúde, educação, e eu não consigo cumprir. E isso também afetaria lá, abriria um espaço fiscal também que não existe de despesa de pessoal, já que o fato gerador da despesa aconteceu, que as pessoas continuarem trabalhando. Aí, o que eles fizeram agora? No quadro que calcula o limite de índice de despesa de pessoal, eles estão colocando, inclusive, as despesas de pessoal que não foram empenhadas. Porque agora, para fins do limite, tem que considerar a despesa por competência. Ou seja, mesmo que não tenha sido empenhada a patronal de 2020, por competência, ela deveria ter sido registrada, pessoal a pagar, VPD, a pessoal a pagar, e que isso entraria no cômputo do limite. Aí eu falei, vem cá, mas no ano, como vocês autorizaram a suspensão, o que não foi pago em 2020 vai ser empenhado, liquidado e pago em 2021. Vai entrar de novo em 2021? Então, se você está incluindo a patrimonial como despesa processada, você tem que excluir lá do cômputo aquela que foi empenhada em anos anteriores, ou foi registrada patrimonialmente em anos anteriores. Porque, normalmente,
todos os indicadores da LRF são orçamentários. Você pega a despesa empenhada. Se ele me eu não sei se vocês estão entendendo a problemática. Se ele me obrigou a colocar, do ponto de vista patrimonial, por competência, no cômputo, uma despesa que não foi empenhada no ano seguinte eu tenho que tirar essa que eu já incluí, porque ela pertence ao exercício de 2020 e não pertence a 2021. Então, portanto, fiquem atentos, porque essa linha não tinha, e na live que o Heriberto acabou de fazer com a gente pediu que fosse incluída uma linha lá de exclusão. Despesas que já tenham sido computadas patrimonialmente em anos anteriores. Porque agora a despesa de pessoal vai ser por VPD, por competência, e não a despesa empenhada. Isso é uma novidade no quadro de limite de despesa de pessoal. Ou seja, mesmo que... Sabe aquela história da pedalada? Você jogue para os anos seguintes, você não vai apropriar 13º, não vai apropriar férias, porque você está fugindo ali do limite. Esqueçam. Por quê? Porque patrimonialmente um 12avos tem que ser todo mês computabilizado, isso é competência. E sim, e se você não colocar, você vai receber ressalva do tribunal. E o mais grave não é isso. É que se você não coloca, e quando o tribunal der a ressalva e você quebra o limite, porque vai quebrar, você não computou para ficar dentro ali do limite dos 54%, por exemplo, de despesa pessoal no município. Aí eu falei, não vou colocar essa não, vou deixar para empenhar em 2022, porque em 2021 eu já estou ali no limite. Aí o tribunal vai ver que você não processou, né, não contabilizou, e aí, em 2022, vão descobrir que você não cumpriu o limite de 2021 e vai trazer todas aquelas implicações que a gente já conhece. Então, isso eu tinha que ter colocado aí que isso é... Agora, o novo quadro inclui a despesa de pessoal por competência. Não precisa ser empenhada mais para ser considerado no limite do índice do cálculo de despesa de pessoal. Era isso. Ou seja, mais uma vez, aquilo que eu critico sempre são alguns iluminados mudando a regra do jogo depois do apito final do juiz. Ou seja, aquele resultado lá não valeu não, vale agora é nessa regra aqui. Ou seja, gente, nós estamos num momento de transição assim, de entendimento, de normas, que é muito complicado, né? Então, inclusive, tem que ter muita atenção, até porque tem alguns conflitos aí. Vem a Secretaria do Tesouro Nacional, normatiza, vem os tribunais de contas, exerce o poder de fiscalização e a sua independência, que eles não são autônomos, eles se posicionam independentemente e são hoje órgãos extremamente normativos. E aí? A quem que eu ouço? Qual o rei que eu sigo? Né? Quem está lá? Aqui em São Paulo é o Aldesp. Então, a última palavra aqui... Aí também vem a Aldesp, que contraria, às vezes, alguns fundamentos, conceitos e fundamentos. Porque muitas vezes, a gente esquece do conceito e do fundamento das coisas. É aquilo que eu coloquei na minha intervenção. A gente deixa de ser criança de 7 anos e não questiona o porquê das coisas. E aí vai saindo, viramos tarefeiros. Virando tarefeiro, a gente apenas está repercutindo o erro, não questionamos. Nos submetemos às multas, não recorremos das multas, não vamos lá brigar para mudar o entendimento. Não, né? Então, essas questões que a gente... E eu estou colocando aqui, aqui porque nós, exatamente como eu falei, nós estamos num congresso, não estamos aqui para uma oficina para aprender a fazer as coisas, nós estamos aqui para discutir e buscar soluções para os problemas que nos afetam no dia a dia, né? Acho que é isso que é fundamental. E a gente parabeniza aqui a APEPREM por essas iniciativas e oportunizar essas discussões, que é aqui que vocês fazem as reflexões, que é usar a entidade de vocês para encaminhar as intranquilidades de vocês, aquilo que está afetando no dia a dia para os órgãos competentes, como fez a ABPEM em relação à minuta lá da alteração do MCAS, porque a Diana falou que
né? Vão colocar lá independente da manifestação, mas de qualquer forma oficialmente está lá registrado. Amanhã, o dia que der problema, pode ser inclusive um instrumento de defesa, tá? Poderia ficar aqui tá a manhã inteira, tá te falando, a gente esse restinho de ano, né? mas temos aqui 15 minutos e a gente gostaria, assim como está previsto, oportunizar um diálogo com vocês. Obrigada, Antônio. Bom, então temos 15 minutos para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto ela pergunta, eu lembrei de uma coisinha, eu falo em 15 segundos. Uhum. Gente, uma outra questão que tem que estar todo mundo muito atento, inclusive isso depende também da forma de contabilização, a questão do PASEP, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês mais uma vez, tá? Essa discussão tem colegas aqui que inclusive está com ação na justiça, que ganhou em primeira instância, questionando o pagamento do PASEP, enfim, é um tema também que vale vocês refletirem. Pois não. Muito bom dia a todos e todas. Bom, de plano, e sendo o primeiro a questionar, eu queria saudar a contribuição de vocês com essa exposição densa, bastante rica, tá? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou conselheiro representante dos servidores aqui em São José do Rio Preto, né? Saudar o Ottoni, grande companheiro, já participou inúmeras vezes de palestras, de exposições aqui na nossa cidade. E também as duas companheiras que estão, né, ajudando nesse processo aqui. Bom, olha só, coisa de uns 2 meses atrás, os conselheiros aqui tiveram um curso, né, um curso de capacitação com o atuário, e ele dizia, naquele momento, que déficit financeiro, né, para você fazer esse cálculo, além das receitas, né, você tem que somar os ganhos dos investimentos, né? Essa foi a afirmação dele, com base, segundo ele, evidentemente, na portaria 464. Bom, aqui, curiosamente, vocês, na exposição, vocês afirmam o contrário, né? Eu quero acreditar mais em vocês do que nele, né? Mas a pergunta vocês, ao fazer essa afirmação, vocês têm algum fundamento legal ou é apenas, né, um desejo, um sentimento? Se tiver fundamento legal, por favor, né, vocês poderiam expor. Obrigado, gente. Obrigado pela pergunta, obrigado pela deferência também. Na verdade, o que você tem? Porque essa é uma daquelas questões que a Diana colocou na fala inicial dela, que são dimensões, né, vou chamar assim, que se levam em consideração em todas as questões, né? Você tem aquela chamada meta atuarial, né, que tem, inclusive, hoje tem instrução normativa que diz qual é o percentual máximo que você pode usar para cada exercício, que é utilizado para... Por quê? Porque você faz uma projeção de 75 anos, por exemplo, né? E a provisão matemática para nós contadores, ou a reserva matemática para os atuários, ela é trazida a valer presente. Então, é como se fosse, olha, aquele compromisso lá do futuro para trazer hoje, eu uso essa taxa de desconto. Em relação aos ganhos do regime do financeiro, vamos dizer, os ganhos imaginados para os investimentos, eles estão na política de investimentos, que pode até ser compatível, equivalente um ao outro. Mas isso você está criando como meta para você chegar, para você cumprir para os seus investimentos. Como a avaliação atuarial é sempre valor presente, então, o que vai ser utilizado como ativo garantidor para efeito da avaliação no presente é
o saldo da conta de investimentos que você tem no dia 31 de dezembro, que você fez por marcação na curva ou fez por marcação ao mercado. Aí é uma outra discussão que nós gastaríamos aqui mais um tempo para entrar nessa questão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que são momentos diferentes. Agora, você não pode, para efeito do déficit atuarial, projetar um possível ganho lá no futuro para que vai implicar no abatimento do déficit. Por quê? Inclusive, contabilmente, isso só pode considerar como ativo na situação em que já... É porque é só para trocar uma ideia com ele. Nesse déficit financeiro, os atuários estão dizendo o seguinte: se eu tenho rendimentos da carteira e esse rendimento ele vem para pagar essa folha, pode ser que eu não tenha tanto déficit assim, mas está errado, porque se eu fizer isso, eu estou matando a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Tudo é valor presente, não tem como. Mas assim, objetivamente, o ganho da carteira, aquela carteira que foi resgatada e que eu investi 100 e eu ganhei 10. Veio 110 do resgate. Os 10, eles estão colocando para bater o déficit financeiro. Está certo. Nesse aspecto está certo, porque eu resgatei. Já foi receita... Então, o que foi resgatado... Foi resgatado, eu está certo. posso colocar... Agora, o que é expectativa, não. Tá. Então, aí vocês vão achar esquisito, mas isso sempre acontece. Eu acho que não deveria ser computado no déficit financeiro. O déficit financeiro ele tem que ser pago pelo ente federado. Aquela folha que não fecha, ela tem que ser... E a gente tem que separar. Quem tem segregação da massa, aí é indiscutível, porque esse déficit, ele foi um compromisso com a segregação da massa que ele ia ser coberto pelo ente federado, né? Porque se você pegar todo o ganho da carteira e ficar jogando para pagar fluxo de caixa, quando é que você vai capitalizar para pagar no médio e longo prazo? Ok, Vidiana, mas isso é meramente gestão financeira, nós estamos falando aqui já é de projeção, né? Então, é por isso que eu falei, tem várias dimensões. Não, eu não sei exatamente, eu não entendi exatamente o que eu estou querendo dizer é que o ganho, a expectativa de ganho na carteira de investimentos, ele não vai ser usado para abater o déficit atuarial. É isso que eu estou dizendo. Tá? Vamos tentar... Oi. Sim, mas o que eu tentei dizer aqui é assim, no exercício, aquilo que foi ganho do investimento, ainda que não ganho, ainda que não resgatado, ele está considerando... Desculpa, já te interromper para não perder o time. Aí é a questão do conceito de ganho, que inclusive a própria IPC dá um conceito errado, porque ganho é efetivo, é quando você resgata, você aplicou 1.000, resgatou 1.010, aí você ganhou 10, esse é o ganho no resgate. Eu apliquei 1.000, neste mês o extrato lá me diz, olha, aquela aplicação, aquele número de cotas que você comprou por 1.000, hoje ela está valendo 1.010. Se você não resgatou, isso não é ganho ainda. É isso que eu estou dizendo. Olha a falta de lógica. Você não é contador de formação, mas assim, não precisa ser contador para entender isso que eu vou falar, né? Se você considerar isso, o dinheiro que não entrou, porque você só pegou a atualização da carteira para bater o déficit financeiro, o que é déficit financeiro? É a caixa que você precisa. Cadê o dinheiro para pagar? Onde é que está o dinheiro? Então, o atuário considera um dinheiro que não existe... Mas como é que você vai pagar a folha? Concorda? Isso tem outros desdobramentos. Porque se você considerar o ganho, você vai registrar como receita orçamentária e vai pagar para zero sobre. Inclusive o DIPR induz a esse erro, tá? Tem outra pergunta, não? Bom dia, meu nome é Carla, sou de Limeira. Minha dúvida é do CEFIC, é a pergunta que você falou. Deixa para adiante. Em questão do sistema estruturante, o que você acha que entra ou não? Porque acho que é muita responsabilidade para a gente, da contabilidade, decidir isso, definir isso. Aí é que está. A própria STN, ela exemplifica o que é sistema estruturante e o que é o... Tem um termo lá, eu estou até preparando uma palestra que eu vou dar para a Jornada de Contabilidade de Minas Gerais, né? A gente tem que ver qual é aquele... O sistema estruturante é aquele que não é essencial para o sistema rodar. Então, por exemplo,
o controle de contas a pagar, ele faz parte de um controle essencial para você conseguir fazer o registro na contabilidade. Mas, por exemplo, o controle do almoxarifado, em termos qualitativamente falando, é um sistema estruturante. Ele não faz parte do sistema principal. Então, a própria Tesouro, e depois eu vou até ler aqui alguns exemplos, vou achar aqui que eu já relacionei. Em relação ao CEAFIC, a grande polêmica é o seguinte: afinal, o sistema, e eu tive essa discussão com o Daniel, que é presidente da PEPREM, e eu sei que a discussão está forte aqui nos municípios. Tá? O que está acontecendo? O conceito de CEAFIC é sistema único. Há controvérsias. João e Ottoni acham, inclusive, tem que ser até judicializado esse conceito. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Então, aí nós divergimos de novo. Eu entendo que o conceito de CEAFIC, eu não, a Tricom, o IRB, Tesouro Nacional, CTConf, fecharam num conceito de sistema único. Se é sistema único, o RPPS não teria mais um sistema contábil próprio. Ele teria que, esse sistema faria parte do, e nem é estruturante, ele entraria no sistema principal. O que acontece? Ah, mas pelo amor de Deus, o contador da prefeitura vai ter acesso à minha folha de benefícios? Eu vou perder o controle disso, porque qualquer um vai entrar na minha contabilidade? Não, não é assim que funciona. O CIAF, que é o Sistema Integrado do Governo Federal, nós temos 32 mil unidades gestoras. Cada um que faz parte dessa unidade gestora tem uma senha de acesso limitada ao seu órgão. Um não vê o outro. Quem vê todos? Deputado, senador, auditor de TCU, CGU, tem determinados senhas de acesso que vêem todos os órgãos, dependendo da função que a pessoa exerça, mas como consulta e não como execução. Como execução está restrita ao órgão, ou seja, só quem abriria a contabilidade do RPPS é quem trabalharia no RPPS. Mas aí vem o Daniel, que já nessa discussão com o João, que é o presidente da BIPEM, com o Ottoni, fala assim, olha, eu não acho que tem que fazer parte. Eu vejo como um sistema que tem que mandar informações para serem consolidadas, que é uma corrente legítima, mas que contraria o conceito de CEAFIC, na minha opinião. Então, por quê? Porque eles falaram, Diana, é operacionalmente impossível eu ter um sistema tão bom, tão completo e tão amplo na prefeitura que vai conseguir fazer tudo o que o meu sistema faz. Eu realmente conversei com várias empresas de sistema aqui de São Paulo, principalmente São Paulo. A maioria que não trabalha em RPPS já me disse, não temos expertise em RPPS. O nosso projeto é comprar essas empresas de software de RPPS para a gente poder também atender o serviço. Só que essas empresas não vão vender os seus sistemas. E aí, como é que fica a contabilidade dos RPPS? E o mais grave, você tem que fazer licitação. E outra, pelo conceito, quem faz a licitação e quem banca o sistema é o executivo. Gente, isso vai dar tanto rolo, tanto pano para manga, porque uma coisa é o que sai da cabeça deles, outra coisa é o que chega aqui no operacional. Então, eu já entendi que o tribunal, porque é o ALDESP, vocês têm que entender, é um tribunal diferenciado. Ai, que pena. Então, assim, até onde eu sei, o ALDESP ainda está estudando como é que vai ser aqui em São Paulo. Desculpa, Regina. CEAFIC, para mim, é um conceito, não é operacional. A gente precisa de um congresso só de contabilidade para discutir todos os temas do RPPS. Mas com isso, gente, agradecer a presença de todos vocês e agradecer mais ainda a brilhante palestra aqui que o Ottoni e a Diana nos concedeu. Então, em nome da PEPREM, quero oferecer a vocês um mimo, uma lembrancinha aqui da terra, né, de São José do Rio Preto, essa terra minha vizinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.